Olá, povo de Deus! Hoje teremos a nossa lição da Escola Dominical baseada no capítulo 18 da nossa Confissão de Fé, que fala da certeza da graça e da salvação. Esse estudo ele é importante porque muitas vezes nós somos confrontados com esta certeza. Uns dizem assim, você não pode ter certeza de salvação. Outros dizem assim, é muita presunção você achar que é salvo. Mas nós sabemos que esta certeza, ela é verdadeira, ela é existente, ela é real. E podemos assim descansar no Senhor. Como nós falamos na Perseverança dos Santos, no capítulo anterior, agora também vamos falar da certeza desta graça e desta salvação. É como se nós, na lição anterior, falando sobre perseverança dos santos, falássemos ali das ações externas de Deus em nós. E agora nós vamos falar das ações internas de Deus no nosso coração. Por isso que, para nós, é extremamente importante entender sobre este tema. Então vamos fazer a leitura aqui do artigo 1º para entender o que essa certeza de salvação se apresenta como uma experiência possível para os que creem em Cristo e andam nele. Vamos ver. Diz assim o artigo: ainda que os hipócritas e os outros não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança esta que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Então veja que essa experiência, ela de fato é possível para nós. E ela contrasta com aqueles que são levianos. Muita gente tem depositado a sua esperança, tem depositado a redenção da sua vida em tantas questões que não estão ligadas à palavra de Deus, ou mesmo aqueles que são incrédulos, mas que acham que de alguma maneira serão salvos, ainda que não se rendam ao Senhor e não se rendam à sua lei, à sua palavra, e não tenham sobre si a redenção de Cristo Jesus. Mas nós não. Nós temos certeza de que, de fato, esta boa obra que iniciou lá atrás, quando respondemos positivamente a Cristo e a sua obra, ela há de continuar e ela nos levará a uma condição de glória quando estaremos com o Senhor e quando perceberemos na eternidade a presença total do nosso Deus. Por isso que o artigo 2º ele vai enfatizar ainda mais essa certeza da graça e da salvação como uma infalível segurança de fé. Veja só o que diz aqui. Essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor da nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Veja que o capítulo 2, ele fala exatamente dessa certeza que nós temos, mas ele também vai mostrar quais são os fundamentos sólidos dessa certeza de salvação. Porque a pergunta é a seguinte: por que você tem tanta certeza da sua salvação? Essa é a pergunta que nos é feita. Então a resposta está aqui.
Primeiro, essa certeza está fundamentada nas promessas da salvação. O Senhor Deus faz promessas claras na Escritura Sagrada de que há um povo que é salvo, um povo que é alcançado pela sua graça, um povo que é alcançado pela sua aliança. Mas não somente isso, essa certeza da graça e da salvação também está fundamentada na evidência interna da graça de Deus, essa graça do Senhor, essa graça que está em nós. E nós discernimos isto, algo que as pessoas do mundo não conseguem discernir. Isto é algo que somente nós, pela Escritura Sagrada, podemos perceber no nosso interior. Mas essa certeza da graça e da salvação, ela também fundamenta-se na experiência da adoção. Fomos adotados pelo Senhor. Portanto, não coube a nós, mas a Ele mesmo realizar toda esta obra, nos eleger, nos salvar, nos redimir, nos chamar, nos adotar em Cristo Jesus. E isto é motivo para termos absoluta certeza daquilo que o Senhor nos promete. Somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. E essa certeza da graça e da salvação, ela também fundamenta-se no testemunho do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós e ele testifica desta salvação e a certeza desta graça. Somos salvos e esta certeza vem porque o Espírito Santo ele atua no nosso coração. E é exatamente isso que a Escritura nos diz. Portanto, como nos mostra aqui o artigo 2º do capítulo 18 da nossa Confissão de Fé, a certeza desta graça está fundamentada em quê? Nas promessas da salvação, encontramos isso nas Escrituras Sagradas, na evidência interna da graça de Deus, isso é muito claro, também na experiência da adoção, somos adotados pelo Senhor, e também no testemunho do Espírito Santo. É exatamente isto que acontece. Dito isto, nós vamos perceber no artigo 3º que a certeza da graça e da salvação é uma segurança alcançada mediante a confirmação diligente da vocação e eleição. Então, de fato, confirma a obra de Deus no passado, o cultivo da comunhão com Deus. Então, nós temos esta comunhão com o Senhor, a obediência à palavra de Deus e a responsabilidade na vida cristã. Então, vejamos o que diz o artigo 3º para entendermos todos estes pontos. Vejamos. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos seus meios ordinários. É, pois, dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão, para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Então está claro aqui, quando nós percebemos os meios que nós temos na Escritura Sagrada para termos esta certeza da graça e da salvação. Não duvidarmos da obra do Senhor. E como eu sempre tenho dito e como o nosso símbolo de fé sempre afirma, esta obra, ela depende unicamente do Senhor, ela depende de Deus, daí a certeza. Não depende de nós.
Aqueles que são arminianos, que querem atrelar essa certeza, essa salvação à obra humana, é terrível. Crendo, por exemplo, que crente perde a salvação. Nós não cremos nisto. Nós cremos que o crente ele é preservado e ele é salvo por conta de toda esta obra que o Senhor Deus realiza na nossa vida. É por isso que este capítulo ele também vai dizer que a certeza da graça e da salvação pode vir a ser até abalada, diminuída e até passar por uma interrupção momentânea. Veja só o que diz o quarto artigo. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, dessas bênçãos. A certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e por meio delas. Eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Vejam que aqui o nosso símbolo de fé fala que sim, podem existir momentos em que essa certeza ela é abalada. Às vezes por uma desgraça, às vezes por uma vida que se afasta do Senhor, às vezes pela prática de pecados, e ela pode até se afastar da luz do rosto do nosso Deus. Nós vimos isso na perseverança dos santos. Mas isto não significa dizer perda de salvação. Ele pode até passar por alguns instantes abalado, ou frio, ou indiferente para com esta certeza, mas ela retorna pela própria atuação do Senhor. Porque, como eu disse e repito, a salvação, a redenção, esta graça não dependem de nós, dependem do Senhor. E ainda que esse crente se afaste do Senhor e tenha a interrupção dessa certeza da graça e da salvação, ela retornará, porque é obra do Senhor. Então, é por isso que o nosso artigo diz claramente: a certeza da graça e da salvação pode, no tempo próprio, ser restaurada e será. Ela é, de fato, restaurada pelo Senhor. Isso é algo maravilhoso, porque demonstra que toda esta obra e essa certeza de salvação e da graça do Senhor em nós depende unicamente da obra de Cristo e do poder de Deus em nos sustentar. E aí eu gostaria, para consolidar sobre essa certeza da graça e da salvação, eu gostaria de ler a pergunta 80 e a pergunta 81 do nosso Catecismo Maior, que vai tratar do mesmo assunto. A pergunta 80 diz assim: poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que, nesse estado, perseverarão até a salvação? Resposta: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que, nesse estado, perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida,
testificando ao seu espírito que eles são filhos de Deus. Pergunta 81. Têm todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? Resposta: a certeza da graça e da salvação, não sendo da essência da fé, os crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la e depois de desfrutar dela, podem senti-la enfraquecida e interrompida por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, eles nunca são deixados sem a presença e o apoio do Espírito de Deus, que os guarda de caírem em desespero absoluto. Então é isto. Quando nós falamos da certeza da graça e da salvação, nós temos, porque vem do Senhor, porque Ele mesmo prometeu, e Ele é a verdade absoluta. Não há como duvidarmos desta certeza em Cristo Jesus. E ainda, vejam, que um crente, ele se afaste dessa certeza, ele entre momentaneamente num estado de desesperança, ainda que ele se afaste pela prática de um pecado não tratado, ainda que ele tenha sobre si o juízo momentâneo do Senhor, mas ele voltará, porque o Senhor nunca há de desampará-lo completamente, mas ele sempre terá a presença do Espírito Santo na vida dele. Ah, meus irmãos, esta é a certeza da salvação. E que esse estudo venha fortalecer no nosso coração a visão clara e verdadeira de que tudo na vida do cristão depende do Senhor Deus. Temos a nossa responsabilidade de lutar pela santificação, de lutar pela pureza e pela piedade. Mas sempre é o Senhor, em Cristo Jesus, pela obra de Cristo e a atuação do Espírito em Cristo em nós, que teremos esta certeza inabalável de que somos salvos, de que estamos debaixo da graça e de que um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Que continuemos firmes, santos, piedosos e guerreiros, peregrinando sobre essa terra, tendo o coração cheio da esperança da vinda de Cristo e tendo este coração também cheio desta certeza de que somos do Senhor e nada poderá nos arrebatar. Que Deus nos abençoe.